Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND desta quarta-feira. E olha, hoje vai ser uma viagem muito bacana, hein? Porque você já se imaginou, por exemplo, você que tem um sonho de visitar, por exemplo, a Disney World, lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nessas imagens aí? Porque quem não tem, né, esse sonho, por exemplo, desde criança, de visitar os parques temáticos da Disney? São 4 parques maravilhosos, tem mais 2 parques aquáticos também. É um mundo de fantasia que todo mundo sonha um dia em conhecer, em fazer parte, né, em visitar, em tirar uma foto com o Mickey. Quem que não tem o sonho, né, de tirar também uma foto com o Mickey e toda a turma da Walt Disney? Pois é, mas imagine agora você poder também trabalhar nesse mundo de fantasia, hein? Já pensou? Você fazer parte do time da Disney, de trabalhar com todos os personagens, de trabalhar com toda a arquitetura da Disney? Deve ser um sonho, né? Pois teve uma catarinense de Canoinhas aqui que simplesmente conseguiu realizar esse sonho de não só visitar os parques da Disney, mas também de trabalhar na Walt Disney Company. A gente vai conversar agora para saber um pouco dessa super experiência que ela está tendo, né? Com a Patrícia Pereira, que hoje é designer da Walt Disney Company. Tudo bem, Patrícia? Muito boa noite para você. Como é que você está? Oi, tudo bem? Boa noite. Eu tô ótima. Antes de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Imagina, como você não vai estar ótima trabalhando na Disney, né? Deve ser um sonho, né? Foi um sonho realmente realizado para você? Como é que você está se sentindo hoje? Foi um sonho. Eu, às vezes, ainda não acredito. Então, eu me sinto como se eu estivesse vivendo esse sonho e, às vezes, eu tento acordar. Será que isso está acontecendo mesmo? E está acontecendo. Essa é a minha vida. Eu estou acordada. Está acontecendo. Caramba. Agora, me diz uma coisa. Todo mundo quer saber, né? Você é designer da Disney. O que é a designer da Disney? Você desenha o quê? Então, eu sou designer de produto da Disney e eu trabalho para a categoria de Home Decor, que são os produtos de decoração da Disney. Então, são os produtos que as pessoas que vão ao parque, que são o que a gente chama de guests, eles compram para decorar as casas deles. Então, são utensílios de cozinha, são porta-retratos, canecas, garrafas d'água, quadros. São todos os produtos que fazem parte da decoração de uma casa com o tema Disney. Olha só que legal. E você tem total liberdade para criar isso, para desenhar esses quadros, esses ornamentos? Sim, a gente tem um direcionamento, a gente recebe um briefing, que é um direcionamento de o que você precisa incluir nesse produto, qual o personagem, qual a marca, que tipo de produto é. Por exemplo, a gente precisa de 5 garrafas d'água, 2 copos, 3 canecas. E aí eu vou trabalhar dentro desse universo, desse conjunto de produtos que são necessários para aquele momento para a loja. Entendi, que bacana. Então é design de produto da Walt Disney Company. Você não trabalha exatamente para os parques, você trabalha para a companhia Disney toda, é isso? Eu trabalho para a Walt Disney World Company, que é a companhia que alimenta os parques. Então, assim, eu desenho os produtos que vão estar dentro dos parques e que vão vender online, na loja online da Disney. Alguns produtos são exclusivos dos parques, então são aqueles produtos especiais que só quem vai lá consegue comprar e tem aquela lembrança super especial da viagem que ninguém mais vai ter se não for até lá. Então, assim, faz parte da experiência do consumidor. E também os produtos que são vendidos online, e aí esses são vendidos para todos os Estados Unidos, ou às vezes Estados Unidos e Canadá, às vezes Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, depende da categoria do produto, ele é vendido em outros países também. Então, quer dizer, quando eu for para a Disney, eu vou poder ir no parque e comprar algum produto que você desenhou? Exatamente. Você desenha o quê? Porta-retratos também? Aqueles que as pessoas compram lá para colocar sua foto? Isso também? Isso. Porta-retrato, caneca. Então, todos esses produtos que envolvem decoração são os que eu desenho. Que legal. Agora, como é que isso começou? Você é designer de formação, então, é isso? Então, eu costumo dizer, sim, eu sou designer de formação, eu me formei em design, mas eu costumo dizer que eu sou designer de nascimento, eu nasci designer. Porque desde muito pequena, a criatividade, desenho, ilustração, todo esse universo me encantava muito. Então, assim, eu fui desenvolvendo isso foi crescendo comigo e eu fui para a faculdade para aprender a trabalhar com isso, mas isso sempre fez parte de mim.
Então, ser designer era o caminho natural para minha vida. Sem dúvida. Agora, em relação à Disney, você já gostava também? Você já era fã dos personagens Disney desde pequena? Como é que era? Então, em relação à Disney, eu acredito que foi muito por causa do Walt Disney, a pessoa Walt Disney, que eu decidi ser designer, porque desde muito pequena eu assistia sempre os desenhos da Disney. Então, no final de semana, a minha mãe ia na locadora, me levava na locadora e eu pegava todas as fitas da Disney e eu assistia todos aqueles desenhos no final de semana todo. E conforme eu fui crescendo, eu não deixei de assistir, eu continuei sempre assistindo, mas eu comecei a assistir com outra visão, eu comecei a entender, nossa, tem alguém que realmente desenha isso, tem todo um trabalho por trás. Então eu comecei a tentar descobrir o que vinha por trás daquilo. E comecei a entender que era muito mais grandioso do que eu imaginava. E foi aí que eu comecei a me encantar também pelo design. Eu comecei a entender, opa, então uma coisa desenhada pode virar um desenho, pode virar um produto, pode virar uma coisa maior do que só um desenho à mão. E aí foi que eu comecei a entender que esse era o universo onde eu queria viver. Então, o Walt Disney, ele, além de me motivar a seguir meus sonhos, sim, ele inspirou a minha profissão. Eu imagino, imagino. Quer dizer, você é uma fã dele, você lia livros também dele, quando publicavam, né? E você visitava também desde pequeno os parques da Disney, ou quando é que você conseguiu ir a primeira vez nos parques? Então, a primeira vez que eu vim para Disney foi quando eu tinha 15 anos, que foi quando a minha mãe me deu a opção de ou fazer a festinha de 15 anos, que era uma coisa super tradicional na época, ou viajar para Disney. E eu escolhi viajar para Disney, óbvio. Claro. Vim para cá e quando eu entrei naquele lugar, assim, eu me lembro até hoje, quando eu vi tudo aquilo ao vivo, foi assim, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero... eu pertenço a esse lugar, foi um sentimento assim. E desde então eu comecei a trilhar a minha carreira para conseguir chegar aqui um dia. Com certeza. Enquanto a gente está conversando, eu gostaria que rodasse um pouquinho das imagens dos parques ainda. Só para a gente entrar um pouco no mundo da fantasia, que é o que ela gostava tanto, né? Você começou com 15 anos visitando, então, os parques da Disney, né? Esse que a gente vai ver agora aí. Qual deles é o parque que mais te encanta, por exemplo? Tem o Magic Kingdom, que é aquele do Castelo da Cinderela. Tem o Epcot, que é o da bola, né? Daquela bola gigante e tal. Qual que te fascina mais? No primeiro momento foi o Magic Kingdom. Hoje, morando aqui, vivenciando isso o tempo todo, é muito difícil para mim escolher, porque você começa a entender a experiência de cada parque. Então, eu amo ir no Animal Kingdom e ter essa interação com os animais, com a vida que aquele parque tem. Eu amo o Epcot, porque o Epcot ele é uma experiência um pouco mais adulta. O Epcot, durante os anos, ele tem festivais. Então, você pode ir para o festival Flowery Garden, que tem a ver com jardinagem. Você pode ir para o festival de artes, que você vai ver artistas da Disney pintando e desenhando em torno do parque. Então, cada momento é um parque que eu prefiro. Então, assim, é muito difícil para mim escolher e dizer hoje em dia qual que eu gosto mais. Mas o que me encantou pela primeira vez, assim, que fez eu me apaixonar foi, óbvio, o Magic Kingdom, porque é o primeiro, a visão do Walt Disney, é onde está o castelo, é onde tem a fantasia mais forte, assim. É o mais tradicional, né? Digamos, o primeiro lá que surgiu e tal. Você conhece também a Disney da Califórnia, não? Conheço. Conheceu lá questão também? de ir para lá, porque lá é realmente onde o Walt Disney andou, onde ele começou tudo. Então, assim, eu conheço e amo lá também. Que legal. Lá você foi depois que visitou, né, os parques da Disney em Orlando? Sim, eu fui primeiro em Orlando, fui algumas vezes em Orlando, não muitas, porque quando eu morava no Brasil não era tão fácil estar aqui. Hoje eu vou quase todo final de semana, mas algumas vezes em Orlando e na Califórnia também algumas vezes. E você alguma vez imaginou que um dia poderia trabalhar para a Disney? Eu sempre sonhei, mas imaginar de fato como sendo uma coisa concreta, real, foi mais no último ano, quando eu comecei a fazer entrevistas e ver que era possível, sabe? Entendi. Mas sempre foi um sonho.
Patrícia, faz o seguinte, só chega um pouquinho para a tua esquerda, só para sair um pouquinho daquela luz ali atrás de você. Isso aí ficou melhor. Isso aí ficou melhor. Agora me conta assim, ó, você, quando sonhava isso, tal, como é que você começou a ter contato com a Disney para poder mostrar o teu trabalho? Porque imagino que você começou a mostrar, né, o teu trabalho. Como é que foi isso? Então, no último ano, a Disney abriu muitas vagas para designer. No último E eu ano quando? comecei a ver, Só para saber, quando foi? No último ano. No último ano quando? Agora, 2021, 22? 2021. Agora, 21, tá, Isso. 21, ok. Em 2021, eles começaram a abrir muitas vagas e eu comecei a ver essas vagas aparecerem no LinkedIn e no site da Disney também. E eu pensei, agora é o momento, as vagas estão aparecendo, é super difícil aparecer vaga para designer, porque eu imagino que quem entra não sai. Sem dúvida. E começaram a aparecer algumas vagas e eu comecei a pensar, bom, é hora de tentar. E mesmo não me sentindo 100% pronta, eu resolvi tentar. E aí eu comecei a buscar essas vagas, enviar currículo, enviar portfólio, começaram a aparecer entrevistas e chegou o momento que eu estava entrevistando para 4, 5 vagas ao mesmo tempo. Então, Olha assim, só. teve semanas que eu tinha 3 entrevistas na mesma semana para vagas diferentes. Só uma coisa, foi uma loucura. Patrícia. Mas só uma coisa, para o pessoal entender. Você já estava morando em Orlando, é isso? Isso, eu já estava morando em Orlando, eu mudei para cá em 2019. Tá. Eu trabalhei em uma empresa chamada Claire's, que é uma grande empresa aqui dos Estados Unidos, por um ano, morei em Chicago e depois voltei para cá para trabalhar na Disney, para Flórida, para Orlando. Entendi. Então aí quando você voltou para Orlando é que você mostrou o teu trabalho para a Disney e como é que foi? Você recebeu um contato deles, eles gostaram? Como é que foi? Então foi tudo online, porque por conta do Covid, tudo nos Estados Unidos está acontecendo online, agora que a vida está voltando ao normal. Mas eu enviei meu portfólio para eles viram todos os meus trabalhos, viram todo o meu histórico, comecei a fazer entrevistas, foram várias etapas de entrevista, com vários níveis de hierarquia, e aí, finalmente, eu fui contratada. Que bacana. E quando você foi contratada, você pensou assim, nossa, meu sonho realizado. Como é que foi? Quando eu fui contratada, foi uma coisa incrível, assim, porque eu mantive segredo, eu não contei para meus pais, eu não contei para ninguém. Então, assim, eu passei por toda essa agonia do processo seletivo, que levou meses, sozinha, sem falar para ninguém. Porque se não desse certo, eu ia ficar muito decepcionada. Claro. E eu não queria que as pessoas sofressem comigo, sabe? Sim. Então, eu resolvi esperar dar certo e aí contar para as pessoas. Então, quando eu contei, foi uma surpresa gigante para todo mundo em torno de mim, para minha família toda. Sim. Falei, olha, eu vou trabalhar na Disney. E aí todo mundo, como assim? Como que isso está acontecendo? E aí que eu contei toda a história e tudo como foi, enfim. Mas você ficou quantos meses, então, em treinamento? Em entrevista, né? Entrevista, treinamento ali? Isso. Quanto tempo? Foram 3 meses. 3 meses. Até eu receber o ok, a contratação final. Sim, imagino que eles são bem rigorosos, né? Eles devem ser bastante rigorosos, né? E o que eles perguntam? Sim. O que eles querem saber de vocês, assim, por exemplo? Quero já saber o que para eu tentar uma vaga lá também. Vamos lá, Na o que verdade, eles perguntam? Assim, eles queriam muito saber o meu histórico profissional. Então, aonde eu trabalhei, qual era a minha experiência, em que nível de detalhamento eu trabalhei os produtos que eu apresentei. Por exemplo, eu desenhei só o conceito, eu fui a fundo, eu trabalhei junto com fornecedores. Então, assim, a minha carreira foi questionada. Tudo que eu fiz até hoje, eles queriam saber como foi, como funcionou, eu acho que para entender aonde eu me encaixaria e como eu me encaixaria e se eu me encaixaria no que eles estavam procurando. Que coisa! E aí, de repente, quando te contrataram, qual foi a primeira missão que você teve, que eles te deram? Então, quando me contrataram, a minha primeira missão, a minha primeira semana foi: assista a todos os clássicos da Disney. Então, que trabalho terrível que você teve. Foi, assim, super engraçado, porque, imagino. Tipo, eu tô trabalhando, mas eu tô sentada assistindo desenhos, porque é o que eu preciso fazer, porque agora eu tenho que assistir com outro olhar, né? Olha só. Mas é para você entender, por exemplo, onde é que estão as nuances, né? O detalhe de cada desenho, basicamente isso, para você se alimentar daquilo, né?
Exatamente, para que eu conseguisse entrar naquele universo com outra visão agora, com a visão de quem está desenvolvendo um produto, de quem realmente vai trabalhar em cima daquilo, né? Que coisa. Eu quero dar uma olhadinha e o pessoal de casa deve estar curioso para saber como é que são os desenhos dela, né? Vamos dar uma olhada aqui enquanto a gente bate esse papo? Olha só como é que ela desenha e aí eu quero que você já conte um pouquinho para nós também, Patrícia. Que desenhos são esses? Se você estava desenhando só para, né, por hobby ou não. Esse, por exemplo, aqui, ó, a gente está vendo vários quadros com um detalhe no caso do Mickey, né? Ali como se fosse Isso. um donut, um quadro, enfim. O que seria isso? Isso era no meu tempo de entrevista, enquanto eu estava fazendo o meu processo seletivo, eu senti necessidade de mostrar mais o meu trabalho com o tema Disney, porque assim, eu trabalhei em outras empresas que eventualmente tinha trabalhos que focavam em Disney, mas eu senti necessidade de mostrar um pouco aonde eu poderia chegar com o meu trabalho na Entendi. Disney. Então Ali eu comecei a criar conteúdo para poder mostrar para eles no momento da entrevista. Então, essas ilustrações, esses desenhos foram isso. Foi o meu preparatório para começar a trabalhar. um preparatório para começar a trabalhar na Disney. E aí agora, por exemplo, você já tem materiais que você está desenhando já para os produtos da Disney mesmo? Já, na verdade, assim, o desenvolvimento de produto, ele leva um tempo. A gente pensa, é um porta-retrato, é uma caneca, mas tudo isso precisa ser pensado em todos os mínimos detalhes para que crie uma experiência única para a pessoa que vai comprar isso, para que isso carregue toda aquela experiência que a pessoa teve, que muitas vezes é uma experiência de uma vez na vida. Às vezes as pessoas vão para o parque e elas vão só uma vez, elas vão levar uma caneca para casa e elas vão ter um sentimento emocional, um amor por esse produto muito grande, porque vai conectar elas com tudo aquilo que elas viveram lá no parque. Claro. Então, o produto, ele precisa ser pensado para ter essa carga emocional também. Então, o desenvolvimento leva tempo, ele leva meses, até desenvolver o produto, desenhar o produto certo, ter todas as aprovações que precisa ter dentro da empresa, desenvolver junto com o fornecedor para encontrar o material certo, para encontrar o acabamento certo, e aí sim o produto vai para as lojas. Então, todo esse desenvolvimento leva tempo. E, além disso, a gente trabalha com tendências. Então, a gente trabalha hoje desenvolvendo produtos que são para o final do ano que vem ou para o próximo ano ainda. Então, tudo é feito no futuro, assim. Claro. Eu digo que ser designer é um pouco viver no futuro, sabe? Eu imagino que você fica preparando, né? Até chegar depois nas lojas mas depois vira um filho também, né? Seu. Imagina ainda na prateleira da Disney, que deve ser fantástico, sim. né? Os produtos que eu desenhei ainda não chegaram nas lojas, eles ainda não estão nas prateleiras. E esse momento de ver eles nas lojas vai ser uma outra etapa da minha vida, vai ser um outro momento de conquista, porque finalmente eu vou estar lá e eu vou olhar, nossa, eu desenhei isso de fato. Sem dúvida, com certeza. Deve ser um orgulho muito grande para você e para toda a sua família também, né? Mas olha, o pessoal de casa, a gente vai continuar, claro, com esse bate-papo gostoso aqui com a Patrícia, porque ela tem muita coisa ainda para contar para a gente dessa experiência com a Disney, dos treinamentos que eles fazem lá também. Então, fica por aí que daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com essa que é a catarinense de Canoinhas, que é a única brasileira no time de designers da Disney. A gente volta já já. Volta com o nosso Conexão ND, hoje fazendo uma viagem pela Walt Disney World, porque nós estamos aqui com uma convidada muito especial, é a Patrícia Pereira, que é designer da Walt Disney Company, ela que está morando em Orlando e está dando essa entrevista super bacana aqui pra gente, né, Patrícia? Ela já contou pra gente como é que foi, como é que ela foi selecionada, que fez bastante desenhos lá do Mickey e tudo mais para poder realmente ser contratada. Agora sim, como é que é esse processo de contratação? Quer dizer, você tem benefícios, é um salário fixo, muita gente quer saber disso, né? Ganha-se bem, claro, não vou te perguntar quanto que você ganha, né? Mas quanto é que você ganha só para saber? Mas ganha em dólar e tal. É bom o salário? Você já está conseguindo viver bem? Quer dizer, você foi contratada agora em dezembro, né? Como é que está esse processo agora, desses primeiros meses de contratada na Walt Disney?
Então, tudo para mim foi uma adaptação, né? Porque eu tive que aprender a trabalhar nos Estados Unidos, aprender a viver em outro país, Uhum. aprender que os gastos aqui são diferentes, e graças a Deus eles são menores do que no Brasil. Ah, então, tudo isso é uma questão de aprendizado. Sim, hoje eu considero que eu vivo super bem. Eu moro num lugar que eu considero perfeito. Eu moro a 15 minutos da Disney. Tipo, eu posso ir Nossa, para Disney nos finais de semana. É, a qualidade de vida nos Estados Unidos também é muito diferente do que é no sim. Brasil. Então, as coisas são mais acessíveis aqui. A vida se constrói mais facilmente aqui. Tem mais liberdade, né? Você tem uma liberdade para criar, para viver. Me diz uma coisa, você vai todo fim de semana para Disney? Não. Você visita lá frequentemente? Como é que é? Porque você tem Sim, carta aberta para entrar, né? Você tem catraca livre lá. sim, eu posso entrar sempre que eu quiser e eu posso levar alguns convidados comigo, às vezes, Olha quando que eu vou. bacana. Sim, Então, eu vou muito aos parques, sim. Eu vou praticamente todo final de semana, que porque eu delícia. costumo dizer que a Disney era o meu lazer e era o assunto que eu mais gostava de conversar. E hoje, além Uhum. disso, é o meu trabalho. Então, eu vivo 100% o universo Disney. E Que aí, no final de coisa. semana, eu não tenho mais aquela rotina de turista, de ir lá e passar o dia todo no parque, fazer todas as atrações e tudo mais. Às vezes eu vou no parque para jantar em um restaurante legal, porque os parques têm outras experiências além Sim, das que geralmente a gente vivencia como turista. claro. Então, às vezes eu vou para jantar, às vezes eu vou só para dar uma volta, às Que vezes eu vou como maravilha, as pessoas gente. vão para sentar no banco do parque e Só para ficar relaxar. Eu faço observando. isso na Disney. Tipo, eu estou na Disney aqui, só um minutinho, eu vou dar uma descansadinha, depois eu volto a trabalhar. É mais ou menos isso, né? É É realmente mais um ou menos sonho isso. que... Agora sim, ó, queria que você falasse um pouquinho justamente disso, né? A gente estava falando até antes no intervalo lá, dessa coisa de você fazer aquilo que gosta, né? Você era apaixonada desde pequena, viveu tudo isso, sempre desenhando, sempre se alimentando com o universo Disney. Como é que é para você hoje tentar até inspirar as pessoas que estão em casa para buscarem aquilo que realmente gostam de fazer? Porque você hoje está completamente realizada, vivendo do lado da Disney, no local onde você queria estar, fazendo o que você gosta de fazer. Como é que é isso? Como é que você poderia ensinar para as pessoas a realmente viverem os seus sonhos? Eu acho que o primeiro ponto é acreditar que é possível. Porque, por mais que para mim, uma brasileira de Canoinhas, que é uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, por mais que para mim parecesse impossível, eu sempre acreditei. Eu nunca deixei de pensar um dia eu vou estar lá. E esse dia chegou. E eu acho que toda essa força do acreditar, do pensamento positivo, de buscar, de correr atrás, foi o que me encaminhou e me trouxe até aqui. E óbvio que não só acreditar, mas fazer acontecer. Então, assim, eu fui me preparando ao longo dos anos para conseguir Sim. chegar aqui. Todo o meu background profissional foi trilhado para que em algum momento eu conseguisse. Às vezes não consciente, eu não estava tipo trabalhando em uma empresa e pensando, eu vou trabalhar nessa empresa para depois estar na Disney. Mas era aquele sentimento, se eu for a melhor aqui, eu posso Uhum. ser um pouquinho mais em outro lugar, e aí eu posso ser a melhor naquele outro lugar. E é aquela coisa de superar os seus próprios limites. Quando eu digo Uhum. ser a melhor, não é ser a melhor em questão de ser a melhor em relação à equipe, ser a melhor em relação aos outros. É ser melhor do que eu mesma acredito que eu posso ser. Então, assim, se eu preciso desenvolver alguma habilidade, eu preciso aprender a desenhar um personagem, eu preciso aprender a usar um software, eu preciso desenvolver alguma habilidade, eu buscava correr atrás. Poxa, vou fazer um curso, vou procurar no YouTube, vou me especializar nisso porque eu acho que isso está faltando. Uhum. E eu sempre fui nessa questão do crescimento, degrau por degrau, subindo um pouquinho mais, até o momento de que, opa, tá na hora de mudar para os Estados Unidos, tá na hora de chegar um pouquinho mais perto. E aí foi como foi acontecendo. Agora, foi Mas o difícil primeiro passo sempre foi o acreditar, o sabe? acreditar. Para mim isso vem muito do Walt Disney também, que é acreditar nos seus sonhos, é Sim. acreditar que é possível.
é acreditar que isso pode ser real. Com certeza. Você deve ter visto aquele filme dele, né? Um documentário sobre a vida dele, de como é que ele começou. Ele chegou a comer pão na rua e tudo mais, dormiu na rua, até conseguir realmente ter o brilhantismo, né? De criar o Mickey, que antes tinha um nome muito feio, né? Montgomery, uma coisa assim. Yes. E depois a mulher dele é que disse, não, vai ser Mickey, né? Que Mickey é mais bonitinho e tal. E aí começou Exatamente. o resto da história que todo mundo conhece, né? Agora sim, essa preparação sua que eu acho que é sensacional, porque você desde pequena também, você já desenhava e tentava fazer os traços dos desenhos da Disney também, né? Ah, sim, desde pequena. E uma coisa que foi muito engraçada, quando tudo aconteceu e eu consegui esse emprego, levou um tempo até eu ter coragem de tornar isso público, porque era uma coisa que eu queria tanto que eu ainda não acreditava, mesmo já estando trabalhando lá, mesmo já estando desenhando. Então levou um tempinho até eu falar, opa, agora eu vou deixar o mundo saber. E aí quando eu publiquei no meu Instagram, muitas amigas minhas da época de colégio e pessoas da minha família, assim, começaram a comentar, eu lembro quando você desenhava o Pateta na escola, eu lembro quando a gente era criança e você desenhava o Mickey. Então, assim, me trouxe todas essas memórias que fazem parte dessa construção, sabe? Dessa construção de quem eu sou como designer, dessa construção da busca do meu sonho e dessa construção do que é trabalhar para a Disney. Eu estou sentindo aqui na tua voz, no teu brilho no olhar, na tua expressão, no teu sorriso, toda a felicidade que vem de todo esse seu trabalho, quer dizer, da tua paixão, né? E realmente se realizar um sonho tem a ver com a nossa paixão. Acho que é esse o grande aprendizado que a gente tem que ter aqui com você hoje, né? O que você acha? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que você acredita, e se é uma coisa que você considera que você faz bem, independente do que os outros falam, porque pode ser que você ouça comentários negativos, e isso não pode te abalar. Se você acredita que você consegue fazer e que você é bom nisso, é porque você é. O teu coração está sempre certo, o teu coração sabe aonde você quer chegar e ele vai te levar até lá, desde que você continue acreditando e continue lutando por isso. Com certeza. Agora, a tua rotina diária, por exemplo, de desenho, como é que está sendo hoje? Por exemplo, hoje o que você fez durante todo o dia? O que você vai fazer amanhã? Já tem essa programação? Como é que é? Ah, sim, eu tenho um cronograma, então todos os projetos que eu desenvolvo, eles estão nesse cronograma e eu não desenho vários produtos em um dia. Às vezes um produto leva dias para ser desenhado, então é o contrário, sabe? E eu tenho todos os meus prazos, as minhas responsabilidades dentro da empresa, e o trabalho de um designer não é só desenhar produto, né? Desenhar produto é uma grande parte do trabalho, mas precisa aprovar amostra, precisa responder e-mail, precisa falar com o fornecedor, precisa participar de reuniões. Então, tem todo um cronograma de organização do meu dia. Agora, no que você está trabalhando, por exemplo, hoje? É num porta-retrato, é numa caneca? O que você está trabalhando atualmente? Atualmente, a gente acabou de fechar uma coleção e a gente está fazendo pesquisa para a próxima. Então, no momento, é um momento de pesquisa, de buscar novidades, de buscar novas tecnologias, de buscar novos materiais, novas soluções, enfim, é um momento de pesquisar novas tendências. Nesse momento, o que eu estou fazendo é pesquisa. E você fechou uma coleção, então, que você disse que ainda não está nas lojas, né? Da Disney, lá nos parques e tal. Mas quando é que vai entrar na loja, por exemplo, que a gente vai poder comprar uma lembrança, enfim, algum objeto que você desenhou? Tem noção de quando que isso entra? Cada produto ele tem uma data específica de lançamento, mas eu posso dizer que seria no próximo ano, a partir do próximo ano. 2023 já vai ter lá. Eu já posso ir lá, porque eu estou pretendendo ir para lá agora, para ir nos parques, né, em 2023, junto com alguns amigos e tal. Então a gente vai poder. Você vai me dizer o que você desenhou e eu quero ir lá para comprar, hein? Pelo legal, menos eu vou adorar. Essa lembrança, que deve ser bacana, né? É até um orgulho para nós, né? Ter uma catarinense que está lá fazendo esses desenhos, fazendo esses objetos e tal, para fazer a vida das pessoas um pouco mais felizes, né? Uma coisa, nessa questão de fazer a vida das pessoas mais felizes, a gente sabe que existe um curso na Disney, né? Chamado curso Tradições. Eu não sei se você chegou a fazer, vai fazer. Como é que é essa questão de treinamento? Vocês têm também isso?
Sim, quando eu comecei, eu tive alguns treinamentos para entender como a empresa funciona, quais as políticas da empresa, Aham. no que a empresa acredita, várias questões relacionadas à maneira de trabalhar na empresa. Eu tive todos esses treinamentos. Esse treinamento especificamente eu não tive, Uhum. mas a gente tem vários preparatórios para poder começar a trabalhar. Mas são preparatórios mais técnicos mesmo, de desenho, ou mais da questão teórica do pensamento do Walt Disney? Enfim, o que você aprendeu? São mais da questão teórica, mais da questão de entender a filosofia da empresa, que é basicamente entender como o Walt Disney trabalhava e como a gente segue trabalhando. Uhum. E o que você diria que você mais aprendeu nesses cursos, nessas formações, em relação ao que o Walt Disney pensava? Eu acho que o que eles focam muito é o desenvolvimento pessoal, o crescimento como profissional, sabe? O crescimento como pessoa, a valorização do próximo. Então, assim, é muito importante que você valorize a tua equipe, você valorize as pessoas que estão trabalhando com você valorize os teus colegas de trabalho. Então, tem toda uma filosofia da Disney atrás disso que não é assim, agora você é obrigado a elogiar todo mundo, sabe? Mas é Sim, entender como que a Disney valoriza as pessoas, como que ela considera as pessoas. Então, isso é super legal, é incrível. claro, imagino. Você tem uma sede onde você trabalha ou agora, por causa da pandemia, você está em casa, né, trabalhando? Mas você tem um escritório também, é Exatamente. isso? Isso, exatamente. A Disney tem todos os escritórios onde as pessoas que fazem os produtos, desenvolvem os produtos, trabalham, mas por conta da pandemia, como a maioria das empresas americanas, as pessoas estão trabalhando de casa. Ah, entendi. Mas agora, por exemplo, você tem um espaço aí dentro da sua casa, eu estou vendo aí que tem uma estantezinha com Mickey, tem alguns brinquedinhos ali. Aí na tua mesa, por exemplo, você tem aí algum desenho, alguma coisa? Não, ou não está perto de você aí? Agora aqui não, mas Não. na verdade, basicamente a gente desenha tudo digital, né? Então, Ah, é direto no eu ainda computador? desenho no papel para eu me entender comigo mesma, mas Certo. o meu trabalho ele passa para frente de uma maneira digital. Olha só, então se você já tem esse equipamento que é seu mesmo ou a Disney entregou para você? Não, ele é da empresa, Ah, da empresa. mas como eu trabalho em casa, ele está em casa. Está em casa. Vamos continuar vendo aqui, por exemplo, mais algumas imagens dela desenhando, só para a gente rever ali, para quem não viu, né? No primeiro bloco a gente mostrou a Patrícia desenhando, mas tem outras imagens também ali. A gente vai repetir aqui algumas imagens só para vocês ir vendo como é que ela faz, né? Os traços e tal. Quando você aprendeu a ser designer, você foi designer no geral ou já era designer para produtos mesmo? Sei lá, para arquitetura, para algumas outras coisas? Qual era a tua linha quando você começou a fazer? Eu me formei em design de produto, mas eu trabalhei muito tempo também como designer gráfico, então eu tenho essas duas expertises, eu consigo trabalhar nos dois campos, Aham, e isso é uma coisa que a Disney valoriza, porque além de desenhar o produto, você precisa conseguir desenhar o personagem, então claro. acabou que as duas coisas se juntaram e foi perfeito para Aham. o que eu faço hoje. Ali você estava assistindo o filme e desenhando, né? Eu faço muito isso. Faz muito isso ainda. E no final de semana, quando eu não tô no parque, às vezes eu boto o filme que eu já assisti 1 milhão de vezes e Sim. tô desenhando enquanto estou assistindo. Você tá casada, tem filhos? Não. Sim, eu tô casada e tenho 2 cachorrinhas. Dois cachorrinhos, que são dois filhos, então. Imagino. Sim, sim. Aham. E você leva os cachorrinhos também para Disney? Dá para levar cachorrinho para Disney? Elas Já já foram foram. Elas também? têm foto com o Mickey e com a Minnie. Que legal. Agora, desses desenhos aí, ó, essa escova de dente, o que que era? É o produto também que você desenha para uma escova de dente, por exemplo? Na verdade, essa escova de dente é um produto conceito que eu fiz. Ela não chegou aí pro mercado, foi só, tipo, eu usando as minhas habilidades para desenhar uma coisa diferente. Então, eu desenhei Ah, ela e entendi. seria uma escova de dente com o tema do Mickey. Aham. Aí é o que? Uma princesa? Ariel, uma Ariel. personagem. Isso seria o que? Um picolé? Dá pra... Essas são as comidinhas da Disney, Ah, as que comidinhas da Disney. vende nos parques. E aí eu ilustrei elas para fazer quadrinhos. Para que as pessoas também pudessem, para que eles também pudessem ter noção de como é que era o teu trabalho, né?
Isso, para mostrar a habilidade que eu tinha. Claro, e eles valorizam muito o carinho que você tem também pela própria empresa, né? Eles questionam um pouco isso, se você estava acostumada com a Disney. Tem um pouco disso também, não? Eles não questionam especificamente, mas é uma coisa que é percebida, especialmente durante a entrevista. Então, assim, eu acho que eles conseguem diferenciar se a pessoa está procurando um emprego, porque ela quer aquele emprego, porque a Disney é uma empresa bem conhecida, porque é bom para o currículo, ou se a pessoa realmente quer aquele emprego porque ela quer estar na Disney, porque ela quer fazer parte daquele universo. Claro. Eu acho que isso é uma coisa que eu imagino, não foi nada que me falaram, mas eu imagino que é uma coisa que eles percebem e sim, é uma coisa que é valorizada. Se você começa a trabalhar e você sabe os nomes dos personagens e você sabe o desenho que eles estão falando, ou você sabe de que cena eles estão falando dentro do filme, isso facilita as coisas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você já está dentro do mundo, né, do universo deles. Para a gente encerrar, que o nosso tempo infelizmente está acabando, eu queria aqui perguntar muito mais coisas sobre a tua rotina e tal, mas assim, você agora está trabalhando em algumas coleções que ainda vão ser projetadas, né? O que é exatamente? É caneca, é porta-retrato? O que você está trabalhando agora? Então, agora, como eu disse, pesquisa, a gente está fazendo né? pesquisa e a gente está pesquisando tipo, todo o universo de home decor, de produtos de decoração, e por enquanto a gente não tem nada determinado para fazer, para desenhar. Qual é a mensagem que você deixa para todos os catarinenses que agora estão te vendo brilhando aí na Disney? O que eu gostaria de dizer para todo mundo é assim, não importa de onde você é, não importa o quão difícil esse caminho seja, você consegue chegar e realizar os seus sonhos. Então, eu acho que essa evolução, essa construção, essa busca do crescimento, ela faz parte da realização do sonho. Então, não é só lutar até chegar e aproveitar a jornada. Hoje eu tô na Disney, mas eu fui muito feliz nos meus trabalhos anteriores. Então, assim, buscar o que você acredita, buscar os seus sonhos e aproveitar o caminho. Se divertir enquanto não chega lá. Se divertir, é isso aí. Patrícia Pereira, muito obrigado pela tua participação. Muito sucesso para você aí na Walt Disney. E quando você tiver um trabalho lá pronto, já nas lojas, manda pra gente, diz pra gente onde é que a gente pode encontrar pra gente comprar também. Tá bom, querida? Muito obrigado, hein? Obrigada a você, obrigada pela oportunidade, foi muito legal ter essa conversa. Maravilha, obrigado. Boa noite para você. E para você de casa, espero que você tenha gostado também desse bate-papo, que sirva de inspiração, né? Para as próximas etapas da sua vida. A gente volta na semana que vem no Conexão ND. Tchau, tchau.